Turma, boa noite. Nossa aula está nesse momento sendo gravada. Fique à vontade para fazer qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer dúvida, tá? E hoje, basicamente, nós finalizamos essa primeira parte, que é a farmacocinética associada à química farmacêutica. E, de certo modo, aí já está marcada a nossa prática para a próxima semana, como colocado no grupo, tá? E aí, turma, de antemão, é importante nós compreendermos, só para relembrar do que se trata esse conteúdo, né? Esse conteúdo ele está falando da ação biológica dos fármacos e aonde associa os aspectos, né, da farmacocinética com a química farmacêutica. E aí é muito importante nós relembrarmos o que seria, de certo modo, essa farmacocinética, né? A farmacocinética, turma, é o movimento do medicamento no organismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de absorção, distribuição de medicamento, metabolismo desse medicamento e, consequentemente, a excreção do medicamento, nós nos referimos, de certo modo, à farmacocinética. E quais são esses aspectos associados à química farmacêutica que nós temos que ter em mente? Turma, lembra que quando eu falei para vocês da busca de um novo princípio ativo, da busca de uma substância, não é somente encontrar a substância, mas é ter em mente e saber qual a forma farmacêutica vai ser utilizada, qual a via de administração vai ser utilizado, qual o impacto dessa substância no organismo na questão do metabolismo, na absorção, na distribuição, na eliminação dessas substâncias. Então, o que eu quero que vocês compreendam, né, deste conteúdo é todos esses aspectos associados a esses fatores em relação à farmacocinética e à química farmacêutica, tá? E aí nós temos que compreender que, de certo modo, para que uma substância ela exerça um efeito farmacológico no nosso organismo, turma, essa substância ela precisa, de certo modo, passar por alguns aspectos. Que aspectos são esses? Tem que ser absorvida, tem que ser distribuída, tem que ser metabolizada, tem que ser eliminada. E durante esse percurso, ela tem que ir no local de ação, exercer o seu efeito através do mecanismo de ação, tá? Mas antes, basicamente, dessas etapas, as substâncias, ela precisa, de certo modo, acontecer o quê? Elas precisam chegar até a corrente sanguínea, que esse processo está associado à absorção, tá? De certo modo, para que nós tenhamos essa ação biológica dos fármacos, nós temos que entender três situações: a fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica, que, de certo modo, eu já comentei para vocês o que seria essa fase farmacêutica. Turma, a fase farmacêutica, ela se refere à capacidade da substância em desintegrar, na verdade não é nem a substância, seria a forma farmacêutica, ela sofrer a desintegração e a diluição, principalmente das formas farmacêuticas sólidas, tá? Como comprimido, drágia, cápsula, pílula, tá? Essas formas farmacêuticas, quando a gente ingere, né, pela via oral, o que acontece? Ela precisa ser desintegrada e depois que a substância ela é desintegrada, desculpa, a forma farmacêutica é desintegrada, a substância ela é diluída nas secreções intestinais ou estomacais para depois ser absorvidas. Isso, turma, isso é a fase farmacêutica, tá? E o que influencia essa fase farmacêutica, turma? Essa fase farmacêutica, ela está associada ao que nós conhecemos aí como biodisponibilidade. O que seria essa biodisponibilidade? Biodisponibilidade está associado, de certo modo, turma, à quantidade de substâncias que chega na corrente sanguínea na sua forma inalterada, tá? O que seria isso? Para que a substância ela venha exercer um efeito no nosso organismo, de certo modo, ela precisa chegar em uma concentração no nosso organismo. E essa concentração está associada à absorção dos compostos.
Então, gente, biodisponibilidade é a fração do fármaco livre que chega inalterada ao local de ação ou no seu sítio-alvo. É muito importante nós compreendermos que não é o fato, turma, de você fazer o uso da substância, tá? Que essa substância ela vai alcançar a corrente sanguínea. Não é o fato de você tomar um comprimido que é 100 miligramas, que esse comprimido ele vai chegar na corrente sanguínea. Essa concentração vai chegar na corrente sanguínea, uma parte dela se perde. Turma, só um momento, deixa eu só ver aqui no grupo. Turma, olha só, o que acontece? Quando a gente faz o uso de um medicamento, para esse medicamento ele fazer um efeito no nosso organismo, de certo modo, esse medicamento ele precisa chegar em uma concentração no nosso organismo. Isso é o que nós chamamos de dose, tá? Existe, turma, 4 tipos de dose. Existe a dose mínima, a dose máxima, a dose tóxica e a dose letal. O que seria a dose mínima? É a quantidade de substância que chega na corrente sanguínea para começar o efeito terapêutico. O que é a dose máxima? É a dose máxima, é a quantidade máxima que uma substância ela está no corpo que vai fazer um efeito terapêutico. O que é a dose tóxica? É aquela que inicia os efeitos colaterais ou adversos. E a dose letal é a conhecida dose que é a overdose, tá? Que a concentração está tão alta que o organismo entra em colapso, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a fase farmacêutica ela influencia nessa biodisponibilidade. Exemplo, turma, se você for pegar um medicamento que ele é sólido, né, um comprimido, e se você for pegar um medicamento que ele é líquido, qual é o que vai ter o efeito mais rápido? O medicamento líquido. Por quê? Porque ele passa logo pela fase farmacêutica, ele não tem a fase de desintegração, ele tem a fase logo de diluição. E aí ele é absorvido mais rápido por causa das suas características físico-químicas também, e consequentemente vai chegar logo na dose mínima e vai fazer o efeito mais rápido. Lembrando, gente, se eu pegar o paracetamol comprimido e pegar o paracetamol em gotas, líquido, não é que o paracetamol líquido ele é melhor do que o paracetamol comprimido. Em nível de efeito, não. A diferença é que o líquido faz o efeito mais rápido, mas não é que seja melhor. E aí, turma, a fase farmacêutica, ela, de certo modo, ela sofre influência de dois grandes compostos aqui. Sofre influência de duas grandes situações. As vias de administração e a forma farmacêutica, tá? Em que sentido? Dependendo da via de administração, alguma fase farmacêutica nem existe, tá? Por exemplo, quando se fala na via de administração de medicamento pela via intravenosa, tá? De certo modo, vai ter a diluição do medicamento e vai ser administrado na veia, também não vai ter a desintegração, tá? Então, a fase farmacêutica, ela sofre influência pelas vias de administração e pelas formas farmacêuticas em si. Turma, tranquilo? Estão me ouvindo? Beleza, tranquilo. Sim, sim. Certo, turma. E aí, turma, pensando nas vias de administração de medicamento. As vias de administração de medicamento, de certo modo, ela é classificada em dois grandes tipos, tá? Quais são esses tipos? As vias de administração enteral e as vias de administração parenteral. Quando a gente fala em via de administração enteral, é quando o medicamento ele é administrado em algum local que passa pelo trato gastrointestinal, como, por exemplo, a via sublingual, a via retal, a via oral, tá? Então, quando nós pensamos, tá, turma, em via de administração enteral, é aquela que o medicamento, de certo modo, passa pelo trato gastrointestinal, tá? E aí, turma, essas vias, de certo modo, elas levam a algumas influências. Por exemplo, turma, a via oral, ela sofre influência do pH, tá?
Os medicamentos vão sofrer influência da característica se o medicamento ele é um ácido fraco ou se ele é uma base fraca. Por exemplo, se o medicamento ele é um ácido fraco, ele vai ser melhor absorvido no estômago. Se o medicamento ele é uma base fraca, ele é melhor absorvido no intestino. Por quê? A característica do pH influencia na solubilidade do medicamento. E essa solubilidade, gente, está associada à polaridade, se é hidrossolúvel, se é lipossolúvel, ou se apresenta ou não carga, tá? Se é um cátion ou se é um ânion, tá? Outros pontos importantes aqui, quando se fala na via enteral e na característica do medicamento em si. Olha só, gente, a via retal. Quando se introduz um medicamento pela via retal, uma das características que esse medicamento ele precisa ter é ser lipossolúvel. Por que o medicamento ele precisa ser lipossolúvel? Porque vai ser absorvido, gente, pelas mucosas, vai ser absorvido pelo epitélio e, consequentemente, é necessário que seja lipossolúvel, tá? Já o medicamento, quando ele é administrado pela via sublingual, ele tem que ter uma característica, gente, de hidrossolúvel. Por que ele precisa ser hidrossolúvel? Porque o que favorece a dissolução e a desintegração de uma substância pela via sublingual é a saliva. E, consequentemente, precisa, então, a substância ser hidrossolúvel. Por que eu estou entrando nesses detalhes com vocês, turma? É só para mostrar, gente, que fazer, né, um medicamento, produzir um medicamento, ele não é tão simples. E o perfil da substância pode nos direcionar que tipo de forma farmacêutica vai ser e que tipo de via de administração vai ser utilizado, tá? Turma, e aí nós temos a via parenteral, tá? Quando nós falamos na via parenteral, de certo modo, é aquela onde as substâncias elas não vão passar pelo trato gastrointestinal, tá? E em muitos momentos essas vias parenteral são aquelas conhecidas vias que de certo modo utilizam injeções, tá? Como a via intramuscular, intravenosa, subcutânea, intratecal, tá? Essas vias aqui, turma, de certo modo, elas são chamadas de vias diretas. Por que elas são chamadas de vias diretas? Porque precisa utilizar aí injeções. Mas também existem as vias parenterais que são indiretas, como, por exemplo, a ocular, a tópica, tá? Elas não precisam de injeções e são consideradas via parenteral porque a substância, o medicamento não é administrado, não passa pelo trato gastrointestinal. E aí, turma, é muito importante nós compreendermos. Desenvolver o medicamento pela via. Desenvolver o medicamento de acordo com as vias de administração também é importante compreender algumas características, tá? E, turma, eu não sei se eu comentei com vocês. Se alguém lembra, se puder me falar, eu agradeço. Mas eu comentei sobre a história da insulina, que não existe insulina por via oral e por que não tem insulina por via oral? Cheguei a comentar isso para vocês. Olha só, turma, o que acontece? Quando se produz um medicamento, né? Quando se produz um medicamento, de certo modo, a gente imagina, então vamos produzir o medicamento para a via oral, a mesma substância, para a via oral, para a via sublingual, para a via intravenosa, para a via intramuscular. Mas o que acontece, turma? Nem sempre os medicamentos eles podem ser produzidos para todas as vias de administração. O exemplo bem clássico que eu trago para vocês é sobre a insulina. A insulina, turma, ela é administrada, né, pela via subcutânea. É considerado a via subcutânea uma via dolorosa, tá? Precisa de agulha, precisa de treinamento, né? Então, de certo modo, a via subcutânea, em relação à insulina, ela é bastante incômoda. E por que eu estou falando isso?
Porque, turma, a maioria dos pacientes que administram insulina são pacientes que são tipo 1. São aqueles pacientes, turma, que eles precisam tomar insulina desde a infância, porque o diabetes tipo 1 é o diabetes juvenil e que geralmente se manifesta aí na infância, tá? Agora imagine só, uma criança de 8 anos, de 9 anos, tendo que começar a aplicar insulina todos os dias, uma ou duas vezes por dia. O tanto que é incômodo, o tanto que é doloroso para essa criança, tá? Porque administrar um medicamento subcutâneo dói, tá? Por que que nunca desenvolveram uma insulina, por exemplo, turma, por via oral? Turma, e que seria mais cômodo? Porque, gente, a insulina, ela é uma proteína, tá? A insulina é uma substância proteica. E quando ela é administrada por via oral, se ingerir, a pepsina, que são enzimas presentes no estômago, destrói a insulina. Ou seja, a insulina ela é inibida no estômago antes mesmo de ser absorvida. Por isso que não se desenvolveram ainda medicamentos por via oral contendo a insulina, tá? Por causa desse problema. Quem sabe, gente, daqui a alguns anos desenvolva aí a insulina por via oral através de nanotecnologias, colocando a insulina em nanopartículas. Então, eu não vou dizer que nunca vai ser desenvolvido, mas hoje ainda não se tem por causa desse problema da perda da insulina que pode acontecer aí por via oral. Por isso que eu falo para vocês, turma, descobrir a substância é uma coisa, produzir o medicamento já é uma outra coisa. Eu preciso conhecer a estrutura química, as características da substância para saber qual a melhor via de administração, qual a melhor forma farmacêutica a ser desenvolvida. Turma, consequentemente, outra característica que influencia na fase farmacêutica são as formas farmacêuticas. Lembrando que a fase farmacêutica é aquela preliminar que está associada à desintegração e à diluição da substância. E, dependendo da situação, eu tenho que produzir essa substância em algumas formas farmacêuticas. Mas eu não posso, por exemplo, gente, vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso pegar uma substância lipossolúvel, que tem solubilidade em lipídios, e botar essa substância como se fosse um gel. Por quê? Porque o gel, gente, ele tem característica aquosa. Consequentemente, eu vou ter aí uma diferença na característica da polaridade da solubilidade da substância. Então, eu não conseguiria desenvolver, por exemplo, um medicamento que seria lipossolúvel e produzir uma forma farmacêutica na forma de gel, tá? Por causa dessa característica do gel que é hidrossolúvel. Turma, as formas farmacêuticas, elas são divididas, de certo modo, em três tipos, tá? Elas são divididas em formas farmacêuticas sólidas, semissólidas e líquidas, tá? Isso vai depender aí das características delas. Por exemplo, pomada, creme, gel são consideradas aí semissólidas, tá? Comprimido, cápsula, pó é considerado aí sólido. Suspensões, emulsões, spray é considerado aí líquido. Supositório, gente, também é considerado sólido, só que em contato com a pele, com a temperatura corporal, passa a ser líquido. Turma, alguém poderia me responder, de acordo com a característica, é, se vocês tivessem que desenvolver, por exemplo, uma pomada ou um creme, uma dessas duas formas farmacêuticas, qual seria uma característica da substância que vocês deveriam avaliar? Eu vou saber se aquela substância tem isso. Se tiver, eu posso fazer uma pomada, eu posso fazer um creme. Qual seria essa característica? Alguém saberia me dizer? Se ela é lipossolúvel ou hidrossolúvel? Isso. E aí você vai desenvolver, por exemplo, uma pomada. Essa pomada, a substância que você vai desenvolver, nesse caso, ela teria que ser lipossolúvel ou hidrossolúvel?
Lipossolúvel. Como? Hein, turma? Bora lá. Lipossolúvel, professor. Isso mesmo, Francisca. Lipossolúvel, tá? Turma, quando eu descubro uma substância e essa substância ela tem perfil lipossolúvel, eu posso já pensar na possibilidade de desenvolver uma pomada ou um creme. Porque tanto a pomada quanto o creme, gente, tem características lipossolúveis. A pomada, ela é mais lipossolúvel do que o creme, tá? Mas lembrando, turma, que isso depende também da característica da substância. Mas entenda também uma coisa: não é porque a substância ela é lipossolúvel que eu vou desenvolver uma pomada. Pode ser que a aplicação terapêutica da substância não condiz com a pomada. A substância ela deve ser usada para efeito sistêmico. Se eu faço uma pomada, a pomada tem efeito local, né, tópico. Então, não compensaria desenvolver uma pomada daquela substância. É isso que eu quero que vocês entendam com essa aula, que para se fazer um medicamento, gente, eu tenho que verificar um monte de características, tá? Turma, dando sequência, né, nas 3 categorias que se analisa para ver se está tendo algum efeito, para ver qual o perfil das substâncias a ser produzida, nós temos agora a fase farmacocinética, tá? Gente, a fase farmacocinética é a fase que envolve o movimento da substância no organismo, tá? E, consequentemente, esse movimento, ele favorece uma biodisponibilidade e que favorece também uma resposta biológica. A característica da substância, do princípio ativo, influencia nesses aspectos aqui farmacocinético. E quais são esses aspectos farmacocinéticos, turma? São 4. A absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção, tá? Gente, o metabolismo ele também pode ser chamado de biotransformação. E excreção também pode ser chamado de eliminação. Turma, e tem aí como definição de fase de farmacocinética, é uma das áreas da farmacologia que estuda a relação entre os mecanismos biológicos que envolvem absorção, distribuição, metabolismo, excreção e, consequentemente, por fim, se avalia aí os efeitos tóxicos ou não, tá? Então, a partir de agora, nós vamos estar estudando cada etapa da farmacocinética e a relação com a estrutura química da substância. Turma, o que se refere à absorção? A absorção, gente, é a passagem do fármaco do local de administração para a circulação sanguínea, tá? Então, toda vez que a substância ela alcança a corrente sanguínea, significa que ela foi, de certo modo, absorvido a partir do local onde ela foi administrada. Mas é importante nós entendermos que existem algumas exceções quando se fala nessa questão da absorção. Um exemplo, turma, a via intravenosa não existe absorção, tá? A via intravenosa não tem etapa da absorção. Por que não tem a etapa da absorção? Porque, consequentemente, a substância já é colocada direto da corrente sanguínea. Então, não tem a etapa da absorção, tá, turma? Agora, via oral, intramuscular, subcutânea, sublingual, via retal, todas essas outras vias têm a absorção. A substância é administrada em um local e, consequentemente, ela depois que é administrada, ela vai para a corrente sanguínea. Isso aí é chamado de absorção. E existem alguns fatores, né, algumas características que podem influenciar essa absorção.
ou para mais ou para menos, tá? Pode influenciar uma melhor absorção ou uma menor absorção. Entre esses fatores, nós podemos citar aqui a solubilidade, que está totalmente direcionada à característica das secreções, aonde vai ser, dos líquidos, aonde vai ser administrado o medicamento, tá? Por exemplo, se a substância, como eu já falei anteriormente para vocês, se a substância é um ácido fraco, é melhor absorvido no estômago, porque o estômago tem um pH ácido. E isso impede com que ocorra a presença, que a substância adquire carga, tá? E isso impede com que a substância se torne um cátion ou um ânion, que uma vez que a substância ela tem carga, ela tem piora na sua solubilidade, ou seja, ela é menos solúvel. Se ela é menos solúvel, ela é menos absorvida. Outra característica, turma, que está associada à absorção é a polaridade das substâncias, tá? Se a substância ela é hidrossolúvel ou se a substância ela é lipossolúvel. Inclusive, turma, quando nós estivermos falando, né, na nossa aula sobre funções orgânicas, eu vou estar mostrando para vocês que algumas funções orgânicas que é muito comum ser observada nos medicamentos, tá? É muito comum ser observada funções orgânicas nos medicamentos. Consequentemente, dependendo da função orgânica, eu posso deixar a substância mais hidrossolúvel ou lipossolúvel. E isso pode influenciar desde efeitos adversos, efeitos colaterais ou o próprio efeito farmacológico da substância, tá? O mecanismo de transporte também influencia nessa absorção. E aí, quando eu me refiro nesse mecanismo de transporte, eu estou falando, de certo modo, turma, daqueles transportes que a gente aprende lá na base, transporte passivo e transporte ativo, tá? Lembrando que o transporte passivo é aquele onde não há gasto de energia, o transporte ativo é aquele onde há gasto de energia, e o que caracteriza esse transporte, turma, é o gradiente de concentração, né? Como assim? Quando uma substância ela sai de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, ela está indo a favor do gradiente, ou seja, é transporte passivo. Quando a substância ela sai de uma região menos concentrada para uma região mais concentrada, consequentemente, ela vai contra o gradiente de concentração. Então, isso é transporte ativo. Turma, o transporte também, ela sofre influência pelo tamanho da molécula, tá? Pelo peso molecular. Se por acaso essa molécula é grande, se por acaso essa molécula ela é pequena, o transporte também sofre influência pela característica da polaridade da molécula. Por exemplo, se a molécula ela é pequena e ela é lipossolúvel, ela pode passar do meio externo para o meio interno ou vice-versa, através das membranas, através de um transporte passivo associado aí à lipossolubilidade ou ao coeficiente de lipossolubilidade. Dois fatores que nós já conversamos, né, associado a essa característica aqui, gente, é a via de administração e a forma farmacêutica. Lembrando que algumas vias de administração pode não passar pelo processo de absorção, como a via intravenosa, que eu falei para vocês, e a forma farmacêutica também influencia na absorção. Formas farmacêuticas líquidas são melhores absorvidas. Turma, alguma pergunta, algum comentário? E professor? Oi. Com relação a essa absorção na via subcutânea, não sei se eu falou anteriormente. Sim. Queria que o senhor me explicasse como é que é feita essa absorção. Se são todos capilares. Uhum. Como é que acontece? Uhum. Olha só, a pele, gente, de certo modo, ela é dividida em duas camadas. Epiderme, que é a externa, a derme, que é a mediana. Isso é a pele. E abaixo da pele, da segunda camada, que é a derme, nós temos a hipoderme, que é chamado tecido subcutâneo, tá? Que também é chamado tecido subcutâneo. Esse tecido subcutâneo ele é rico principalmente em tecido adiposo. Então, o que é que acontece?
Quando se administra o medicamento no tecido subcutâneo, esse medicamento ele fica nesse tecido e ele vai sendo absorvido para a derme, onde tem, por exemplo, os capilares, ou também pode ser absorvido pelos capilares que é encontrado na hipoderme. Mas, de certo modo, ele vai sendo absorvido o quê? Lentamente. O efeito dele vai ser lentamente, tá? Deu para entender, Dilson? Sim. E aí, turma, algum tempo atrás, por exemplo, não existia agulhas específicas para o tecido subcutâneo, né? Se utilizava as agulhas mesmo grande, e isso levava a várias complicações. A pessoa achava que ia administrar no tecido subcutâneo, acabava administrando no músculo, achava que ia administrar no tecido subcutâneo, acabava indo na derme, porque tinha medo de ser muito profundo. Hoje não, hoje nós temos já as agulhas, né? Que são as agulhas de insulinas. Elas são próprias para o tecido subcutâneo. Turma, se não tem nenhuma outra pergunta, consideração sobre a absorção, nós vamos para a segunda etapa, tá? Que está associada, inclusive a nossa aula prática, gente, vai ser sobre isso daqui, sobre essa questão de solubilidade, tá? Então, se nós não temos mais nenhuma pergunta sobre a absorção, eu vou passar agora para vocês para o segundo elemento da farmacocinética, que envolve aqui, turma, a distribuição, tá? Não tem um slide próprio para a distribuição. E aí, turma, quando eu me refiro, de certo modo, na distribuição, o que é a distribuição? Turma, a distribuição é quando a substância ela sai do leito vascular, ela sai do vaso sanguíneo e vai para a célula, vai para o tecido exercer o efeito terapêutico. Muitas vezes a gente pode ter, se confundir quando se fala em distribuição. O que acontece? Muitas vezes os alunos pensam que distribuição, gente, é a substância circular no corpo. E não é isso. Quando a substância ela circula no corpo, isso é chamado de circulação. Distribuição é a capacidade da substância, tá, turma? É a capacidade da substância em sair de dentro do vaso sanguíneo e ir para o tecido, ou voltar do tecido, sair do tecido e voltar para o vaso sanguíneo. Isso é distribuição. Consequentemente, a distribuição ela favorece alguns fatores influenciam nessa distribuição, como, por exemplo, a característica da polaridade, se a substância é hidrossolúvel ou se a substância é lipossolúvel. Geralmente, turma, as substâncias que são hidrossolúveis, ou seja, têm afinidade pela água, são solúveis em solventes polares. Elas são melhores distribuídas. Por quê? Porque elas acabam saindo mais facilmente do vaso sanguíneo para o tecido, do tecido para o vaso sanguíneo, tá? Outro ponto também importante, turma, a característica da substância, se ela é um ácido fraco ou se ela é uma base fraca. Geralmente, os ácidos fracos têm melhores probabilidade de se ligar às proteínas plasmáticas, como a albumina, e isso facilita a sua circulação, tá? Então, a própria característica físico-química das substâncias também influencia na distribuição, tá? Outro ponto importante, turma, a afinidade das substâncias por proteínas. O que acontece, turma? Quando as substâncias elas alcançam a corrente sanguínea, essas substâncias, esses fármacos, eles podem, de certo modo, se ligar às proteínas que estão circulando no sangue. Quando isso acontece, turma, por um lado é bom e por outro lado não, tá? Por quê? Porque uma vez que a substância ela está ligada à proteína, essa substância ela não consegue ser distribuída, ela não consegue sair de dentro do vaso e ir para o tecido. Por quê? Porque a proteína, gente, é uma macromolécula, tá? A proteína é uma molécula grande. Então, se a substância está ligada à proteína grande, essa proteína, junto com a substância, não consegue sair de dentro do vaso e ir para o tecido, exercer o seu efeito. As substâncias só conseguem exercer o efeito no tecido quando elas estão desligadas ou quando elas não estão ligadas às proteínas, ou seja, está no seu estado livre.
Tranquilo, turma? Alguma pergunta até aqui? Então, nós falamos da absorção, tá? Falamos da distribuição. Agora nós vamos para o terceiro elemento da farmacocinética associada à química farmacêutica, que sem dúvida é um dos elementos, é uma das partes mais importantes desse conteúdo. Gente, é a biotransformação, tá? Biotransformação, ela também pode receber o nome de metabolização, tá? O que de certo modo, só um momento. O que, de certo modo, turma, quando a gente fala em biotransformação ou metabolização, é literalmente a mudança da estrutura química, tá? Então, o indivíduo, ele ingeriu, por exemplo, turma, uma substância química, que eu vou denominar aqui de A, tá? Substância química A, e a partir do momento em que esse indivíduo, a partir do momento que essa substância, ela sofre o processo de metabolização ou biotransformação, essa substância A, ela passa agora a ser uma outra substância, B, C, D, ou pode produzir outros compostos, né? B, C, D e assim por diante. Por quê? Porque a biotransformação é uma mudança química na estrutura química. E se eu mudo uma estrutura química inicial, se eu mudo, gente, um elemento químico que seja, se eu mudo um grupo funcional que seja em uma substância, a nova substância, aliás, esse composto que sofreu mudança passa a ser uma nova substância, tá? Turma, onde é que acontece essa biotransformação? Ela acontece em todo o nosso organismo, tá? Existem vários órgãos que favorecem esse processo de biotransformação. Entre eles, eu posso citar os pulmões, rins, fígado, intestino, o próprio sangue pode favorecer a biotransformação, tá? Mas eu dou ênfase e destaque para vocês aqui no fígado. Por que que o fígado ele é considerado o órgão mais metabolizador das substâncias? E isso, turma, não precisa ser somente substâncias exógenas, não. As próprias substâncias endógenas, substâncias produzidas pelo nosso organismo, sofrem metabolização também. E nós temos alguns motivos, tá, turma, de por que o fígado é considerado o órgão mais metabolizador. Entre esses motivos, nós podemos citar aqui, turma, a região esplânica, né? O que acontece? Todas as aliás, todo o sangue que fica na região visceral, tá? Quando eu falo região visceral, esplânica, entre baço, intestino, estômagos, rins, todo esse sangue, gente, de certo modo, ele entra em contato com o fígado. Então, todo esse sangue, ele vai, em algum momento, passar pelo fígado, tá? Outro ponto importante que caracteriza o fígado como um dos órgãos mais metabolizadores, turma, é porque o fígado ele é repleto de enzimas. O fígado é repleto de substâncias enzimáticas que são responsáveis pelo processo de metabolização, tá? Como assim? Essas enzimas que são encontradas no fígado, gente, que é responsável pela metabolização, são chamadas de enzimas do citocromo P450, tá? Elas que são responsáveis por transformar as substâncias. Como eu falei anteriormente para vocês, o fígado ele metaboliza, gente, não somente substâncias exógenas, mas também substâncias endógenas produzidas pelo nosso corpo, tá? E aí vocês podem estar nesse momento se questionando, mas o que todas essas informações têm a ver com a química farmacêutica? Porque, turma, dependendo da substância, eu preciso saber se essa substância ela vai ser metabolizada ou não pelo fígado. E se ela é metabolizada, qual a rapidez de metabolização? Por quê? O que favorece a metabolização, turma? Estabilidade química da molécula. Uma molécula que não tem uma estabilidade química, quando eu falo estabilidade química, gente, é quando ela
não é tão fácil de ser rompida. Não é tão fácil das ligações serem rompidas, tá? Por quê? Porque se eu tenho um fármaco, se eu descobrir uma molécula e ela é fácil de ser rompida, consequentemente eu vou ter dificuldade aí de ter essa estabilização. E aí essa molécula ela vai ser transformada em outros compostos. E esses outros compostos, eles podem ser mais ativo ou menos ativo ou tóxico, tá? E já que eu vou explicar para vocês qual a importância da metabolização. Turma, infelizmente ou felizmente, dependendo do contexto, a metabolização ela pode favorecer o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. O que é esse efeito de primeira passagem? Turma, toda substância, todo medicamento, tá? Que ele é administrado por via oral, que ele vai ser absorvido no estômago ou no intestino, ele vai passar pelo efeito de primeira passagem. Por quê? Porque a substância que é absorvida no estômago e no intestino, ela cai no sistema porta-hepático. Depois que cai nesse sistema porta-hepático, que é o conjunto de veias, esse sangue leva as substâncias para o fígado. E aí o fígado ele vai favorecer o metabolismo ou não, tá? E o que acontece com esse efeito de primeira passagem? Esse efeito de primeira passagem, gente, ele pode favorecer com que a substância mude a sua estrutura química e, consequentemente, possa favorecer uma perda do efeito ou um aumento do efeito. Vai depender da substância, tá? Exemplo, eu acho que todo mundo aqui, talvez, já ouviu falar de prodroga, né? Prodroga, profármaco. O que são essas substâncias? Prodrogas, por exemplo. Prodroga, gente, é uma substância que ela é inativa quando tu ingere e quando ela passa por algum processo metabólico no organismo, que muitas vezes é no fígado, ela se transforma na droga ativa. Por isso que é uma das importâncias da metabolização. E além disso, uma das importâncias associadas à metabolização é o que esse fluxograma aqui de imagem nos mostra. Gente, olha só. Depois que nós ingerimos um medicamento, tá? Seja por qualquer via, tá? Depois que nós ingerimos um medicamento, independente da via, o que acontece? Nós esperamos que esse medicamento ele faça o efeito e depois que ele faça o efeito, que ele faça o que, gente? Seja eliminado, tá? Ele saia do nosso organismo. E quando a gente pensa na eliminação de substâncias, tá, turma? Quando nós pensamos em eliminação de substância, eu posso citar para vocês o principal sistema de eliminação das substâncias do nosso organismo, que é o sistema renal, tá? Turma, mas o sistema renal ele é repleto de água, tá? O sistema renal ele tem aí uma preferência por substâncias polares. O que acontece? Quando você ingere uma substância, que essa substância ela é lipossolúvel, ela vai ter dificuldade de ser eliminada pelo sistema renal, ou talvez nem vai ser eliminado, tá, turma? Ou talvez nem vai ser eliminado. Mas por quê? Porque a substância, quando ela é lipossolúvel, que ela chega nos rins, ela acaba sendo reabsorvida de novo. E volta para a corrente sanguínea, e volta para o teu corpo, e aí pode exercer o efeito novamente, tá? E aí o que acontece? A metabolização, turma, é um mecanismo de facilitar o processo de eliminação das substâncias. Como assim? Quando as substâncias elas são lipossolúveis, né? Quando elas são apolares, essas substâncias vão passar pelo fígado. E lá no fígado, essas substâncias elas vão passar por reações. Essas reações elas são classificadas ou divididas em dois tipos. Reações de fase 1 e reações de fase 2, que é já que eu vou comentar mais sobre elas para vocês. Mas o que essas reações fazem? Gente, essas reações elas têm o intuito de fazer com que as substâncias lipossolúveis se tornem hidrossolúveis. Com qual intuito? De facilitar a sua eliminação pelo sistema renal. Tá? Elas vão facilitar a sua eliminação pelo sistema renal. Então, turma, de certo modo, qual o objetivo aí da metabolização? Transformar compostos lipossolúveis em compostos hidrossolúveis, para facilitar aí a eliminação.
Pode dar um exemplo de uma substância prodroga, por favor? Oi, estou ouvindo, Francisca. Você pode dar um exemplo de uma substância prodroga, por favor? Captopril. Desculpa, o enalapril, tá? O enalapril é uma prodroga. Quando nós aliás, quando a pessoa ingere, né, o enalapril é da mesma classe do captopril, são medicamento antihipertensivo, tá? Quando a pessoa é hipertensa que toma o enalapril que ele está tomando é uma substância inativa, ela não tem efeito nenhum. Mas quando ela passa pelo fígado, o enalapril se transforma numa substância chamada enalaprilato. Esse enalaprilato é que é a substância ativa, é essa substância que vai diminuir a pressão arterial, tá? Outro exemplo de prodroga que eu posso citar para vocês, gente, é o omeprazol, tá? O omeprazol é uma prodroga. Outro exemplo bem comum é a prednisolona. Todo mundo já ouviu falar aqui da prednisolona? Sim. Olha só, gente. A prednisona, assim como a prednisolona, gente, são fármacos que nós conhecemos aí como corticoides, tá? São fármacos que são corticoides, de certo modo. A prednisona é uma prodroga, não tem efeito nenhum, é inativo. Só que quando nós tomamos a prednisona, ela lá no fígado vai ser modificada pela metabolização e vai ser transformada na prednisolona. A prednisolona é a substância ativa. Nós temos muitos exemplos, tá? Nós temos muitas drogas no nosso dia a dia que são profármacos ou prodroga, tá? Que é o quê? É uma substância inativa que se transforma em substância ativa no nosso organismo. Tranquilo, Francisca? Professor, só uma dúvida aqui, que comercialmente vende a prednisona e a prednisolona. Eu queria saber do senhor, no caso, como a prednisona ela é modificada lá no fígado, a prednisolona ela já passa direto, como é que é o processo de absorção da prednisolona? Vai acontecer normalmente, tá? Não vai ter diferença. A prednisona, como a prednisolona vai ser absorvida por via oral ou no estômago ou no intestino, dependendo da forma farmacêutica. E as duas vão passar pelo fígado. A diferença é que a prednisolona ela é mais estável quimicamente e estruturalmente ela é mais estável. Ou seja, quando ela passar no fígado, quando ela chegar no fígado, ela vai passar meio que direto. O fígado não vai metabolizar ela. Por que não vai metabolizar? Porque não tem necessidade. Já é diferente da prednisona. Na hora que ela chegar no fígado, ela é menos estável. E as enzimas percebem isso. Como ela é menos estável, as enzimas começam a modificar a estrutura, transformando a prednisona em prednisolona. Qual é a vantagem? Qual seria a vantagem, por exemplo, de se utilizar uma ou outra? Gente, a prednisona, ela tem menos problemas gástricos. A prednisona, ela tem menos irritação. Por isso que, às vezes, se prefere ela, principalmente pessoas que já têm gastrite, pessoas que têm úlceras, e aí prefere a prednisona. A prednisolona, ela já é mais irritante, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que tem problema hepático não pode tomar a prednisona. Por que não pode tomar a prednisona? Porque como é que a prednisona vai ser transformada na droga ativa, na substância ativa, se o fígado está doente, se o fígado tem problema, tá? Perfeito. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo. De certo modo, não existe, por exemplo, a exemplo aí da prednisona, da prednisolona, não tem uma melhor do que a outra não, tá, turma? Ambas são utilizadas aí como corticoide. A questão mesmo é a comodidade
que para alguns pacientes vai ter. Oi, Lucas. Fique à vontade. Tá escutando? Oi. Tá escutando? Bem baixo. Minha dúvida profármacos que sofrem biotransformação. Todos os profármacos se encaixam nesse problema em relação ao valor hepático? Todos os profármacos não podem ser indicados para pacientes que têm problemas hepáticos. Olha, imagine só, uma pessoa que é hipertensa, ela tem hepatite, ou ela tem cirrose, ou ela tem um câncer hepático, ou já está uma idade bem avançada, onde o fígado já está debilitado, e ela é hipertensa e toma o enalapril. O enalapril não vai ser metabolizado na quantidade suficiente para baixar a pressão. Então, essa pessoa possivelmente vai continuar com a pressão alta. Faz toda a dispensação que for. Não escutei. Na dispensação. Então, na dispensação, tem que ter cuidado em relação ao paciente ter algum problema hepático, não é isso? Justamente. Apesar de que, Lucas, esse momento deveria ser do prescritor, tá? Por exemplo, nós não podemos prescrever enalapril. Então, o prescritor, ele deve fazer, né, essa anamnese, conversar com o paciente e ter esse conhecimento. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente está na farmácia, pode chegar a essas situações porque o prescritor não fez uma avaliação adequada do paciente. E aí nós, o que vamos fazer como farmacêutico? A gente sabe que o paciente ele tem problema hepático e ele vai tomar o enalapril. E não vai diminuir, não vai regular a pressão dele. O que eu vou fazer? Eu vou orientar o paciente a ele ir ao médico e explicar a situação que ele tem e sobre o medicamento. Ou eu faço um encaminhamento por escrito, entrego ao paciente, peço para ele entregar ao médico, para ele verificar e avaliar uma nova medicação. Obrigado. De nada. E aí, turma, consequentemente, né, essa metabolização que acontece em todo o corpo, mas principalmente no fígado, ela acontece de duas maneiras, tá? Ela pode acontecer de duas maneiras, através da reação de fase 1 ou reação de fase 2, tá? Reação de fase 1 ou reação de fase 2. O que é a reação de fase 1? A reação de fase 1, ela também pode ser chamada de reação enzimática ou reação de funcionalização. Quando eu falo reação enzimática, eu estou dizendo que, turma, a substância, ela vai ser modificada, a substância que você ingeriu, ela vai ser modificada por enzimas, por reações enzimáticas. As três principais reações enzimáticas que envolvem a reação de enzimática ou reação de funcionalização, reação de fase 1, é a oxidação, a redução e a hidrólise. Existem outras também, como a ciclização, deciclização, mas as principais essas três, tá? E o que acontece? Turma, toda vez que tiver uma reação de fase 1, eu sou ciente que a minha estrutura química ela vai mudar. Então, aquela substância A, ela não é mais substância A. Agora, ela é substância B. Porque se teve enzima, teve mudança da estrutura química. Se mudou a estrutura química, é um novo composto. E a segunda reação que envolve a metabolização, turma, é a reação de fase 2, que é chamada aí reação de conjugação. Nesse momento aqui, turma, o que acontece com essa reação de fase 2? Eu tenho o composto A, tá? Eu tenho um composto A, e esse composto A, ele é ligado a um produto que é produzido no nosso corpo. Esse composto A, ele é ligado a uma substância produzida pelo nosso corpo, como, por exemplo, a glutationa, alguns aminoácidos, acetil, tá? Sulfato. Então, assim, essa reação de conjugação, por isso que diz o nome, reação de fase 2, é chamado de reação de conjugação. Por que é chamado de conjugação? Porque eu tenho uma substância que eu ingeri, vem aí o composto que é produzido pelo meu corpo e se liga, tá? Não muda a estrutura.
ele se liga, por isso que é chamado de conjugação. E aí, turma, uma vez que acontece essa conjugação, tá? Esse composto ele fica totalmente hidrossolúvel e inativo. Ele está pronto para ser eliminado e ele perde todos os seus efeitos tóxicos, como também farmacológico, tá? Lembrando que o objetivo das duas reações, tanto da reação de fase 1 como da reação de fase 2, é deixar o composto mais hidrossolúvel, mais fácil de ser eliminado. Turma, só um momento para eu preencher aqui a garrafinha, tá, de água, só um momento. E aí, turma, a reação, né, as reações de biotransformação, de certo modo, acontece de duas maneiras. Eu vou falar detalhadamente dessas maneiras para vocês, tá? Mas é através da fase 1, ou reação de fase 1, ou também chamado reação de funcionalização ou reação enzimática, tá? E também a reação e pode acontecer pela reação de fase 2, que também pode ser chamado de fase 2, reação de fase 2 ou reação de conjugação ou fase de conjugação, tá? Turma, não necessariamente o fármaco, a substância, ela precisa passar pelas essas duas etapas. Ou talvez por nenhuma das etapas, tá? Lembra que qual é o objetivo dessas reações aqui, principalmente? O objetivo dessas reações é transformar um composto lipossolúvel em um composto hidrossolúvel. Então, se já tem um composto, se eu já estou ingerindo uma substância que é hidrossolúvel, então não há necessidade dessa reação aqui, tá? Ela pode ir logo sendo eliminada pelo sistema renal sem passar por nenhuma das reações. Consequentemente, eu posso ter substância que passa pela reação de fase 1 e já é eliminada. Eu posso ter substância que passa pela reação de fase 1 e depois pela reação de fase 2 para ser eliminada. Ou eu posso ter uma substância que passa pela fase 2, mas não passa pela fase 1 e vai ser eliminada. O que vai determinar? A característica da substância, gente. Afinidade, estabilidade química, polaridade, né, hidrossolubilidade. Isso que vai influenciar qual etapa vai acontecer ou qual sequência da etapa. Consequentemente, turma, a reação de fase 1 ela envolve enzimas e essas enzimas elas ajudam no processo de reações químicas, como oxidação, redução, hidrólise, ciclização e desciclização, tá? Só para vocês relembrarem rapidamente, o que é ciclização? Turma, lembra que as substâncias elas podem ter cadeia aberta e cadeia fechada, né? Cadeia acíclicas e cadeias cíclicas. Quando a gente fala ciclização, significa que o composto ele vai se tornar uma cadeia fechada, tá? E quando fala desciclização, é quando o composto ele era uma cadeia fechada e passa a ser uma cadeia aberta, tá? E aí, turma, nós temos também a reação de hidrólise. A reação de hidrólise, de certo modo, é a perda aí de água, quebra da molécula de água em uma das reações,
tá? E nós temos a reação de oxidação e redução, lembrando que oxidação e redução são reações que andam em conjunto, então, quando você tem um composto que oxida, tem um outro que reduz, e aí, de certo modo, quando nós falamos nessa característica da oxidação e da redução, é importante nós compreendermos que são processos contrários, né? São processos químicos contrários, que ocorrem simultaneamente em uma reação química, tá? E o que caracteriza essa característica da oxidação e da redução? Está associado, gente, à transferência de elétron, onde um perde o elétron, né, e o outro ganha o elétron. Então, quando a gente fala, por exemplo, em oxidação, é porque ocorre a perda do elétron, tá? E quando a gente fala na redução, é porque há o ganho de elétron. E aí, turma, tudo isso para acontecer, quando se tem essas reações aqui, consequentemente, o que que vai acontecer? Se uma reação leva a um ganho de elétron e a outra leva a perda de elétron, consequentemente, eu estou mudando a minha estrutura química, porque saiu átomos, saiu elementos químicos para isso acontecer. Turma, olha só, se eu tenho um composto A, e esse composto A, ele tem um hidrogênio, e eu mudo esse hidrogênio por um enxofre, ou por um oxigênio, aquele composto A já não é mais composto A, já é composto B. Se eu mudo um elemento, consequentemente, eu já tenho um novo composto. Já a fase 2, gente, que é a fase de conjugação, existe aí várias substâncias que são produzidas no nosso corpo, que tem no nosso corpo, que acaba favorecendo esse aspecto da conjugação. Nós temos, por exemplo, a reação de glicoronidação, que é a inserção de um radical glicoronil no composto. Nós temos a reação de sulfatação, que é a inserção de um radical sulfato nessa reação. A acetilação, metilação, a inserção de um radical acetil ou metil no composto, tá? E também a conjugação da glutationa com outros aminoácidos. Então, eu posso pegar alguns aminoácidos que têm perfil polar, né, e conjugar com o meu composto A, ou pegar a glutationa, que é literalmente um composto associado aí à conjugação de elementos para que possa ser eliminado. Inclusive, turma, a glutationa, ela é uma substância que ela é bastante importante, turma, porque ela está associada, ela é uma proteína, tá? Ela é um tripeptídeo. Ela está associada à desintoxicação do nosso corpo. Quando nós usamos muita substância, e essas substâncias elas podem estar atacando, né, como diz popularmente, atacando o fígado, a glutationa ela pode captar essas substâncias para que elas possam ser eliminadas do nosso organismo, como, por exemplo, os radicais livres. Turma, só uma recapitulação rapidamente disso que eu comentei para vocês, tá? Nós temos aqui o metabolismo de fármacos, que de certo modo pode acontecer de duas maneiras, pela fase 1 e pela fase 2, que aí nós podemos dar o nome de funcionalização e conjugação. E nós temos aqui a fase 1, tanto a fase 1 quanto a fase 2 acontece principalmente no fígado, rim, intestino, pulmão ou sangue, né, que é o plasma, mas principalmente no fígado. E lembrando, turma, que o objetivo dessa metabolização é sempre deixar a substância mais hidrossolúvel, deixar a substância mais pronta para ser eliminada, tá? E aí, falando mais especificadamente das reações de fase 1. Gente, as reações de fase 1, ela expõe ou insere grupamentos sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila. Isso aumenta a hidrofilicidade, ou seja, deixa os compostos mais hidrossolúveis. Em outras palavras, o que isso está querendo dizer? Que quando uma substância ela chega no fígado, que as reações, que as enzimas metabolizadoras vão nessa substância, essas enzimas vão fazer o quê? Elas vão inserir radicais, ou ela vai expor radicais que já está presente ali na substância, tá? E os principais radicais que têm favorecimento para ser inserido ou expostos na substância, gente, é o radical sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila. Gente, por exemplo, quando tu pegar
uma substância, tá, turma? Quando vocês pegarem uma substância e essa substância tem um monte de radical hidroxila, um monte de radical hidroxila, vocês podem ter certeza que essa substância ela tem perfil hidrossolúvel, tá? Porque o radical hidroxila tem característica hidrossolúvel, tá? Turma, contudo, como eu comentei anteriormente para vocês, tem que se tomar muito cuidado com a reação de fase 1, tá? Por que tem que tomar cuidado com a reação de fase 1? Porque a reação de fase 1, ela pode favorecer com que compostos se tornem outros compostos. Então, a reação de fase 1, eu posso ter uma substância A, quando ela sofre a reação de fase 1, ela se transforma na substância B. Essa substância B, ela pode ser mais ativa, ela pode ser menos ativa ou não ter efeito nenhum, tá? E quando eu falo mais ativa, eu posso estar falando de uma substância que deixa o composto mais ativo farmacologicamente, ou pode ser uma substância que deixa o composto mais ativo toxicologicamente, tá? E aí eu trago um exemplo para vocês. Um exemplo clássico de reação de fase 1, que acontece a transformação de um composto em outro. Exemplo, gente, a codeína. Não sei se vocês já ouviram falar do xarope de codeína. O xarope de codeína, turma, é um xarope antitussígeno, tá? Expectorante, que é produzido à base da codeína. A codeína, gente, é um derivado aí da morfina, tá? Mas olha só o que acontece. Quando a pessoa ingere a codeína, principalmente em grandes quantidades, o fígado transforma a codeína em morfina, tá? Transforma a codeína em morfina. Qual o problema disso daqui? Por exemplo, geralmente quem é que utiliza antitussígeno? Quem é que utiliza expectorante? Criança. Se a mãe der uma dose de xarope de codeína a mais para a criança vai ter produção de morfina, transformação da codeína em morfina no seu corpo e vai ter os efeitos da morfina. Quais são os efeitos da morfina? Letalgia, sedação, constipação, pode ter diminuição dos batimentos cardíacos, tá? Porque a reação de fase 1 transformou um composto em outro. Tranquilo, turma, até aqui? Tranquilo. Turma, já que eu estou comentando para vocês sobre isso daqui, eu não sei se vocês já ouviram falar de um medicamento chamado Paco. Sim. O Paco, gente, ele é um medicamento analgésico. Não sei se vocês lembram qual é a fórmula dele, né? O princípio ativo. Mas é paracetamol. Isso, né? É a codeína mais paracetamol, né? O fosfato de codeína mais paracetamol. Por quê? Por que colocaram a codeína aí junto com o paracetamol? E, inclusive, o Paco, gente, é um medicamento indicado para dores moderadas e intensas, tá? Ou seja, uma pessoa que utiliza o Paco é porque a dor que o indivíduo sente, né, é bem maior que, por exemplo, a dipirona não resolve. Mas por que colocaram a codeína? E, se eu não me engano, é 100 mg de codeína, é uma dose um pouco alta, tá? Por quê? Porque o paracetamol por si só já é analgésico. Mas quando adicionada a codeína no corpo da pessoa vai se transformar em morfina. E aí essa morfina vai potencializar o efeito analgésico. E aonde é que acontece, turma, essa biotransformação, né, por essas enzimas? Acontece nas regiões microssômicas, né, microssomais na célula. E aí, como eu falei para vocês, nós temos, de certo modo, turma, algumas reações de fase 1, né, como, por exemplo, oxidação, redução, hidrólise, ciclização e deciclização. Mas eu vou dar ênfase para vocês aqui, principalmente a oxidação e a redução, tá?
Então, como eu falei para vocês, de certo modo, gente, a oxidação ela está associada ao quê? À perda de elétron, né? Então, olha só, é importante nós compreendermos o quê? Que toda substância que sofre oxidação no fígado pelas enzimas, geralmente as enzimas responsáveis por essa oxidação é essa daqui, ó. A NADPH citocromo P400 redutase e a citocromo B5 redutase. São essas enzimas que são responsáveis pelo processo de oxidação. Por que, turma, que eu estou falando isso para vocês? Porque antes eu falei o seguinte, que o fígado tem as enzimas metabolizadoras. Mas quando eu falo que o fígado tem as enzimas metabolizadoras, é um monte de enzimas, são vários tipos de enzimas, tá? E para cada tipo de substância, turma, existe uma enzima específica que pode metabolizar aquela substância. Turma, olha só o que acontece. O xenobiótico lipofílico, não sei se vocês já ouviram falar esse termo xenobiótico, mas xenobiótico é qualquer substância estranha ao organismo, independente dela ser tóxica ou não, tá? Qualquer substância estranha ao organismo é chamada de xenobiótico. Então, o que acontece? Quando fala aqui que o xenobiótico é lipofílico, ele recebe elétron. Por que ele recebe elétron? Porque a enzima, consequentemente, favoreceu aí a oxidação do elétron, tá? Gente, lembrando que toda reação de oxidação é uma reação de redução também. Por isso que fala, quando a gente vai estudar oxidação e redução, a gente estuda a reação de oxirredução. Porque para oxidar um, tem que reduzir o outro, tá? Geralmente, turma, essas reações de oxidação, elas acontecem nas membranas celulares, tá? Ou nas membranas do retículo endoplasmática, que é uma organela que fica dentro da célula hepática, tá? Olha só, gente. Nós temos o fígado, no fígado. A substância está no sangue. Esse sangue passa pelas células do fígado. Essa substância entra na célula do fígado. Lá no citocroma ocorre esse processo aqui, tá? De oxidação. Acontece a oxidação dentro da célula. Turma, outra coisa assim, que é importante comentar para vocês quando a gente estuda isso daqui. Quando nós estudamos isso daqui, turma, pode falar quem desejar, turma. Quando nós estudamos esses aspectos aqui, um dos pontos bastante importante é a gente compreender, turma, que dependendo da substância química, da estrutura química da substância, eu consigo determinar se essa substância ela vai sofrer oxidação ou redução. Por quê? Existem alguns radicais, existem alguns elementos que podem favorecer isso. Olha, eu tenho esse elemento aqui, ele é mais apto a ser oxidado. Eu tenho esse elemento aqui que ele é mais apto a ser reduzido. Então, a gente tem uma possibilidade de saber quando vai ter uma reação de oxidação inicial ou de redução inicial. Professor. Oi, Francisco. Dizer, qual é a ligação do potássio com o sódio no nosso organismo? O que o potássio faz? Ele é poupador? Como é que é? O que ele faz com o sódio? Que diz que paciente hipertenso pode ingerir alimentos que é rico em potássio, porque tem um benefício aí que eu não sei o que é, não entendi direito. Eu não sei se eu li, parece que eu li num livro de farmacologia que eu tenho aqui, mas não entendi muito bem. Tá. E Francisco, o que acontece, né? Quando a gente fala em sódio e potássio, são sais minerais, e esses sais minerais, de certo modo, eles regulam várias situações no nosso organismo de sistema, tá? Então, por exemplo, nós temos a bomba de sódio e potássio, né? Essa bomba de sódio e potássio está associada a impulsos nervosos, está associada à contração. E aí, vamos pensar agora nessa tua pergunta associada à pessoa que é hipertensa. O que acontece em relação à hipertensão? O paciente que ingere muito sódio, ele tem a tendência de elevar a pressão arterial dele. Por quê? Porque o sódio, ele favorece, gente, a retenção de líquido, de água. E aí, se aumenta a água retida no organismo, vai aumentar o volume de sangue. Se aumenta o volume de sangue,
aumenta o débito cardíaco e a resistência vascular periférica, e tudo isso induz o aumento da pressão arterial. E qual a importância, por exemplo, do potássio nesse sentido? O potássio, gente, ele tem a capacidade de regular as contrações musculares, tá? É tanto que quando a gente tem perda de potássio, tem pouco potássio, o que acontece com os nossos músculos? Eles ficam contraindo involuntariamente, porque tem pouco potássio para controlar essa contração. E aí o potássio, gente, quando a pessoa ingere potássio, que ela é hipertensa, o potássio ela tem a tendência de regular essa contração cardíaca, para que o coração não fique tão contraída, tá? E isso melhora aí o processo de diminuição da pressão arterial. Não é que por si só vai diminuir, mas ajuda em outros contextos, associado à alimentação, atividade física, medicamentos antihipertensivos. Entendido, Francisca? Entendi, obrigada. De nada. E aí, turma, de certo modo, né, como eu estava comentando para vocês, só olhando a estrutura química da substância, tem como, por exemplo, nós sabermos se aquela substância ela vai sofrer uma oxidação, uma redução, devido aos elementos presentes na substância. Então, gente, a reação de redução, né, de certo modo, ela acontece também no citocromo P450 pelas enzimas, né, do citocromo P450. Geralmente, as reações de redução, ela tem uma baixa de oxigênio, porque a reação de oxidação é que tem aí a participação do oxigênio, tá? Enquanto a reação de redução não tem essa concentração de oxigênio. E geralmente se tem a transferência de elétron, né, de um elemento para outro. Olha só, quando nós pegarmos uma substância, tá, turma? Quando nós pegarmos uma substância e, consequentemente, nós olharmos para essa substância, a estrutura química dela, e nós encontrarmos ali os grupamentos aldeídos, quinona, N-óxido, alquenos, azóis ou nitro, eu já sei que possivelmente esses elementos vão passar por uma reação de redução, ou seja, vai transferir elétron. Por isso que eu estou falando para vocês o quanto que é importante nós conhecermos as estruturas químicas. Eu saber que grupo está presente ali naquela estrutura química. E aí, turma, para tentar ficar um pouquinho mais claro para vocês, eu trago um exemplo aqui de reação de redução, tá? Olha só, eu tenho aqui o álcool, né, a bebida alcoólica, o etanol. Esse etanol, de certo modo, ele vai sofrer uma modificação estrutural, ele vai sair de etanol para acetaldeído, tá? Só que para ter essa transformação de etanol em acetaldeído, precisa da presença aqui da enzima álcool-desidrogenase, tá? Lembrando, turma, por isso que eu falei para vocês, para que tenha essas reações enzimáticas, há necessidade da participação de enzimas, tá? A reação de fase 1 é necessária a participação de enzimas. E aí, turma, nós temos aqui, por exemplo, o etanol, tá? O etanol ele é convertido em acetaldeído. Esse acetaldeído, ele só é convertido com a participação da enzima álcool-desidrogenase. E aí, turma, nós temos aqui um outro composto. Esse outro composto, ele transforma o acetaldeído em acetato. Quem é que faz isso? É a enzima acetaldeído desidrogenase, tá? Olha só o que foi que aconteceu. Quando o acetato ele é transformado em, quando o acetaldeído ele é transformado em acetato, eu tive aqui uma reação de redução do acetaldeído e uma oxidação do acetato. Ou seja, o acetaldeído ele foi reduzido, ele transferiu o elétron basicamente para o acetato. E aí, turma, nós também temos aí a reação de hidrólise, né, que o próprio nome já nos sugere. Quando a gente fala reação de hidrólise, é porque aí o consumo de água, a quebra de molécula de água na reação, tá? E geralmente,
compostos, medicamentos que têm na sua estrutura química o grupamento aldeído, cetona, disulfeto, quinonas, eles possivelmente vão participar dessa reação de hidrólise. Vai acontecer com eles a reação de hidrólise. E, geralmente, as enzimas que estão participantes dessas reações de hidrólise, elas são muito encontradas principalmente no plasma, tá? E são elas, a carboxilenesterase, pseudocolinesterase e a paroxonase. Essas enzimas, turma, elas auxiliam na reação de hidrólise para converter, por exemplo, essas substâncias, né? Para modificar essas substâncias. Consequentemente, eu estou dizendo aqui para vocês, gente, que essa reação de hidrólise, ela acontece principalmente com o auxílio dessas enzimas que é encontrada no plasma. Ou seja, essas reações de hidrólise, elas são muito mais comuns no sangue do que no fígado. E aí, turma, eu já até comentei isso daqui para vocês, mas só recapitulando, tá? E só mostrando para vocês o que que acontece. A reação de fase 1, de certo modo, ela pode ser boa, principalmente quando se tem o uso de substâncias que são prodrogas ou profármaco. Prodroga e profármaco são sinônimos, tá? O que seriam esses profármacos? São substâncias inativas que sofrem o processo de transformação, que passa pelo processo de biotransformação. Lembrando, o processo de biotransformação é mudança da estrutura química. Então, essas substâncias, elas mudam a sua estrutura química, transformando no composto ativo. Como, por exemplo, a cortisona, a cortisona, que é um corticoide, tá, gente? Ela se transforma aí em hidrocortisona, tá? A prednisona, que também é um corticoide, se transforma aí também na prednisolona, que também é um corticoide. Nós temos também aqui a azotioprina. Essa azotioprina, turma, é uma substância, um antimetabólico imunológico, é utilizada aí para o tratamento de câncer, por exemplo. Essa substância aqui, gente, ela se transforma na mecaptopurina, tá? Que é o composto ativo que vai dar o efeito antimetabólico imunossupressor. Lembrando que isso daqui são pontos positivos para a metabolização, tá? Mas muitas vezes, turma, a metabolização, ela pode acabar influenciando em outras substâncias e faz perder o efeito, tá? Vou dar um exemplo bem clássico, tá? Bem clássico para vocês. O uso do secnidazol e bebida alcoólica, tá? Não se pode, turma, por exemplo, fazer o uso de secnidazol e a bebida alcoólica, porque o álcool, ele é um indutor enzimático. O que seria isso? O álcool, ele aumenta as enzimas do fígado. Ele tem uma capacidade de aumentar o metabolismo. E aí, quando a pessoa ingere o secnidazol, que fez uso de bebida alcoólica, o secnidazol vai para o fígado e ele é metabolizado muito rápido. Tanto que ele é metabolizado rápido, que ele é eliminado do corpo rapidamente. Ou seja, ele não tem tempo suficiente para fazer efeito sobre os vermes, sobre os parasitas. Por isso que não pode associar aí o secnidazol com bebida alcoólica. E aí, turma, esse slide aqui que eu falei agora para vocês, eu estou falando de quê? De substâncias ou metabólitos que são produzidos, que têm característica ativa após a metabolização. Esse outro slide, gente, são substâncias, tá? São substâncias que, a partir da metabolização, potencializa o seu efeito, tá? Seja potencialização de um efeito benéfico ou maléfico, tá? Exemplo, se a pessoa ingere heroína ou codeína em grandes quantidades, tanto a heroína como a codeína, gente, elas vão, o seu metabólito após a biotransformação vai ser a morfina. Lembrando que a heroína é uma droga ilícita, tá, turma? A codeína e a morfina são... A codeína
em doses sob analgésica é antitussígena, em dose analgésica se transforma em morfina, que é analgésica, tá? O propanolol, gente, que é uma droga aí que a gente fala antipertensiva, tá? É um beta-bloqueador, ou bloqueador dos receptores beta-adrenérgico. É uma substância que tem efeito farmacológico, mas quando passa pelo fígado, ela fica bem mais potente, porque produz o composto chamado hidroxipropanolol, tá? Que é mais ativo do que o propanolol. Nós temos também aqui o composto diazepam, tá? A diazepam, gente, ele é um psicotrópico, tá? Ele é um ansiolítico, que ele tem efeito, mas quando ele passa pela metabolização, ele se torna mais forte ainda, porque produz, né, se transforma num composto chamado nordiazepam. A fenacetina, que é um analgésico, tá? A fenacetina, de certo modo, é um composto que, quando passa pelo processo de metabolização, dá origem ao paracetamol, que é mais potente do que ela. E aqui, finalizando essa parte de reação de fase 1, só recapitulando, né, a reação de fase 1, também chamada de funcionalização, porque pode modificar a função ou não. Geralmente, essas reações de fase 1 acontecem no fígado, principalmente pelas enzimas do citocromo P450. Essas enzimas, elas têm a capacidade de favorecer as reações químicas do tipo oxidação, redução, hidrólise, hidroxilação, desalquilação, desaminação. Tudo são reações químicas que vão favorecer a mudança na estrutura química do composto, tá? E quando as substâncias elas passam pelas reações de fase 1, esse composto ele fica mais hidrossolúvel, não significa que ele fica hidrossolúvel ao ponto de ser eliminado. Pode ser que alguns sim, outros não, tá? As substâncias elas podem se tornar mais reativas, tá? Mas geralmente menos ativas farmacologicamente. Exceções de grandes importâncias, que tem uns que acabam se tornando mais ativos. Turma, alguma pergunta até aqui? E aí, turma, nesse momento nós vamos falar das reações de fase 2, tá? Lembrando que a reação de fase 2 ela é chamada de reação de conjugação, ou seja, tem um composto que vai se conjugar, né, que vai se ligar ao medicamento. Lembrando que não existe uma sequência de fase, então a substância ela pode ir para a fase 1 para depois ir para a fase 2, ou ir para a fase 2 e não ir para 1, ou só ir para 1 e já ser eliminado, então não necessariamente tem uma sequência, tá? E o que acontece nessa reação de fase 2, gente? Primeira coisa é que nosso corpo ele precisa sintetizar, ele precisa produzir o composto que vai ser conjugado com a substância que está vindo do medicamento, tá? Depois que o meu corpo produz esse composto, turma, é necessário que tenha aí a transferência do composto produzido pelo meu corpo para a substância, para o medicamento, tá? E como é que acontece isso? Como é que acontece do composto produzido pelo meu corpo ele ir para a substância que vem do medicamento? Acontece através da participação aí de algumas enzimas que ajudam nesse processo de conjugação. Como, por exemplo, as glicoroniltransferase. O próprio nome está dizendo, essa enzima, glicoroniltransferase. É uma enzima que transfere um radical. Que radical é esse? O radical glicoronil, que aqui é chamado de glicoronidação. Esse processo aqui é chamado de glicoronidação. Essa enzima, gente, ela é frequente em mamíferos, tá? Essa enzima ajuda o ácido glicurônico, também chamado de ácido uridil difosfato glicurônico, a se ligar aos compostos
oriundo dos medicamentos, tá? E quando se tem a ligação do ácido glicurônico com o medicamento, esse composto todo é chamado de glicoronatos. E aí esse composto ele fica polar, gente. Polar significa hidrossolúvel, pronto para ser eliminado pelo sistema renal. Isso aqui foi um exemplo que eu comentei para vocês, tá, turma? Mas a reação de fase 2, chamada de conjugação, ela precisa ser conjugado um composto que já existe no corpo com a substância. E existem algumas reações que podem favorecer essa conjugação, como alguns radicais que podem favorecer essa conjugação, como o radical glicoronil, glutamil, fosfato, acetil, tá? E aí, toda vez que tem essa conjugação, eu tenho uma situação muito importante aqui. Esse composto, ele fica totalmente hidrossolúvel, tá? Esse composto fica totalmente hidrossolúvel e ele fica inativo, ele perde o seu efeito, seja benéfico ou seja tóxico. Por isso que essa reação de conjugação, gente, ela é tão importante quando nós estamos intoxicados com algumas substâncias. Quando nós temos o nosso sistema de conjugação bom, esses compostos, eles conseguem pegar esses compostos tóxicos e eliminar do nosso corpo. Turma, alguma pergunta sobre a reação de fase 2? Turma, então, nós vamos para o nosso último ponto associado à farmacocinética e à química farmacêutica, tá? Entre esses pontos, nós estamos falando da eliminação, e essa eliminação ela está associada aí à excreção, a principal via de eliminação de substâncias do nosso corpo, seja substâncias que são ingeridas ou substâncias produzidas pelo nosso corpo, é a excreção renal, tá? Gente, o que acontece? A excreção renal, de certo modo, ela tem a capacidade de favorecer a eliminação de substâncias hidrossolúveis, tá? É muito comum que os poros do sistema renal aceitem moléculas grandes, porque os poros também são grandes, tá? Mas nós temos que tomar cuidado com alguns pontos. Por exemplo, substâncias que têm perfil lipossolúveis, elas podem até chegar aos rins, mas elas não conseguem ser eliminadas, elas vão ser reabsorvidas, tá? E outro ponto também importante a comentar aqui, turma, é que as substâncias, né, as substâncias que são ligadas às proteínas, elas não conseguem ser eliminadas, tá, turma? As substâncias que são ligadas às proteínas, elas não conseguem ser eliminadas. Por que que elas não conseguem? Porque as proteínas são macromoléculas e não conseguem atravessar aí os capilares. Tá? Então, turma, olha só para entender, substâncias que são polares, ou seja, substâncias que têm perfil hidrossolúveis, são melhores excretadas, tá? Substâncias que são apolares, ou seja, substâncias que são lipossolúveis, elas são melhores, aliás, elas são reabsorvidas e não eliminadas, porque elas têm perfil lipossolúveis, e lembra que os rins está associado aí à água, é repleto de água, tá? E outro ponto, gente, são os fármacos ligados às proteínas plasmáticas, né? Fármacos que são ligados às proteínas plasmáticas não conseguem ser eliminadas, só depois que se desligam, né? Quebra essa ligação com essa proteína plasmática que ele consegue ser eliminado. Aqui é só para vocês observar o percurso, turma, da eliminação renal, tá? Não sei se vocês se recordam, mas o sistema renal, de certo modo, ele é formado por 2 rins, né? A unidade funcional desses rins é as células, que é chamada de néfron, tá? De certo modo, cada rim tem em torno de 1 milhão de néfron, e o rim, ele é dividido em porções. Quais são essas porções? É a cápsula glomerular, cápsula glomerular, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor. E aí as substâncias, elas vão sendo passadas por esses túbulos até ser eliminado.
Substâncias que têm perfil lipossolúveis têm dificuldade de ser eliminadas, elas acabam voltando para a corrente sanguínea. Turma, outra via de eliminação de substâncias, tá? É a via biliar, é a excreção biliar, tá? Lembrando que a bile é uma substância que está armazenada na vesícula biliar, que é um anexo do fígado, tá? Então, olha só, e lembrando, gente, que a bile, ela é eliminada ou ela é secretada no túbulo, desculpa, no intestino, tá? No intestino delgado, principalmente. Então, olha só o que acontece. As substâncias de baixo peso molecular não são excretadas pela bile, tá? Então, a gente já sabe aqui que a bile não excreta substância de peso molecular baixo, tá? Substâncias conjugadas com a glutationa e com ácidos glicurônicos são excretadas em grandes quantidades. Então, a bile, ela tem essa capacidade de pegar essas substâncias que estão ligadas ao ácido glicurônico para ser eliminado, tá? Contudo, gente, um dos pontos bastante importantes a se comentar aqui é que a excreção biliar, ela pode favorecer o que nós chamamos de ciclo enterohepático, tá? O que é o ciclo enterohepático? Olha só, a substância, ela está na bile. Ela vai ser eliminada no intestino. Se ela vai ser eliminada no intestino, existe ainda a possibilidade da substância voltar para a corrente sanguínea. Isso aí é o que nós chamamos de ciclo enterohepático. Se essa substância ela tiver um perfil ainda lipossolúvel, ela vai voltar, viu, turma? Ela vai voltar para a corrente sanguínea. E qual é o problema disso? Aumenta a meia-vida da droga, tá? Aumenta a meia-vida da substância. Ou seja, o tempo que a substância vai demorar para reduzir pela metade na corrente sanguínea vai ser maior do que deveria. E aí existe risco, por exemplo, de intoxicação. Turma, eu trago aqui para vocês, né, só para vocês compreenderem esse processo associado aí à eliminação biliar, tá? Olha o que acontece, turma, só para vocês entenderem esse metabolismo da bilirrubina, tá? Então, gente, olha só, toda vez que existe rompimento das hemácias, que existe morte das hemácias, é liberado no sangue, gente, a hemoglobina, tá? Que é a proteína quaternária que carrega o nosso oxigênio e o ferro que está presente das hemácias. Só que a hemácia rompeu, a hemácia se destruiu, consequentemente a hemoglobina vai ficar livre. Essa hemoglobina ficando livre, gente, ela vai se converter na substância chamada bilirrubina. Essa bilirrubina, gente, quando ela está em excesso no nosso corpo, ela deixa as mucosas amareladas, tá? Deixa as mucosas aí, teoricamente, bem com um estado de icterícia, olhos, boca, tá? O que acontece? Essa bilirrubina, quando ela circula no sangue, ela vai lá para o fígado. Essa bilirrubina lá no fígado, ela vai para a vesícula biliar. E essa bilirrubina lá na vesícula biliar, ela vai ser secretada no intestino. Lá no intestino, a bilirrubina, ela é convertida em um composto chamado estercobilinogênio. Esse estercobilinogênio, gente, ele vai dar origem à coloração marrom das fezes. Esse estercobilinogênio no intestino, ele tem a capacidade de ser absorvido novamente, cair na corrente sanguínea na forma de estercobilina ou estercobilinogênio e vai para os rins. Lá nos rins, essa estercobilinogênio ele é transformado em urobilinogênio e consequentemente esse vai dar a cor, né, uma coloração aí para, como se diz, vai dar coloração aí para a urina, né, essa coloração amarela da urina. Isso daqui, gente, eu só estou mostrando para vocês a capacidade das substâncias, mesmo sendo eliminado pela bile, ainda voltar para a corrente sanguínea. Características lipossolúvel, características químicas da substância. Se ela continua lipossolúvel, ela tem capacidade de voltar de novo, porque ela está no intestino, que é repleto de células, que é repleto de membrana plasmática, então vai ter uma afinidade. Turma,
E, por último, né, dentro das eliminações das substâncias, nós podemos citar aqui as substâncias que são gasosas ou voláteis, né? Compostos que são gasosos ou voláteis, eles podem ser eliminados aí pelo sistema pulmonar, tá? Um exemplo bem clássico, gente, é o acetato, que é o metabólito final do etanol, que é bastante volátil. Ele é eliminado aí pela respiração, pelo pulmão. Por isso que dá para fazer a aferição, né, a medição da concentração do etanol no plasma pelo teste do bafômetro, porque ele quantifica esse composto que é volátil. E aí, turma, finalizando esse conteúdo, eu cito para vocês aqui os parâmetros biológicos da eliminação. O que seria isso? Turma, existem alguns parâmetros que podem influenciar, por exemplo, vários aspectos, como exemplo, dosagem. Por que será que alguns medicamentos você toma de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas? E isso aqui, gente, está totalmente associado, por exemplo, à meia-vida da droga, da substância. O que é isso? Meia-vida da droga, gente, é o tempo em que uma substância ela leva para reduzir pela metade na corrente sanguínea, tá? A sua concentração na corrente sanguínea. Por exemplo, turma, você toma um medicamento que é 100 miligramas. Aí tem 100 miligramas na corrente sanguínea. Depois de 2 horas, reduziu para 50 miligramas. Qual é a meia-vida da droga? 2 horas. Por quê? A meia-vida, gente, é o tempo, tá? Que se leva aí para metabolizar as substâncias, ok? E, por último, nós temos a depuração ou clearance, que significa, gente, a capacidade do corpo em eliminar a substância do plasma. É a capacidade do corpo em eliminar a substância dos compartimentos biológicos, coração, pulmão, fígado, tá? Isso é chamado de depuração. E, por último, turma, nós temos a fase farmacodinâmica, que nós vamos estudar, de certo modo, em uma aula só esses aspectos, mas só para vocês entenderem. O nosso próximo conteúdo teórico, nós vamos estudar a relação dos efeitos dos receptores da farmacodinâmica com os fármacos. O que tem a ver o modelo chave-fechadura? O que tem a ver o encaixe perfeita? O que tem na estrutura química das substâncias que favorece com que elas se liguem aos receptores, tá? E isso é farmacodinâmica, que é a interação do fármaco com o seu receptor e, consequentemente, os estímulos que podem acontecer. E aí, turma, de certo modo, nós temos aqui a integralização de todas as fases que nós estudamos. A fase farmacêutica, a fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica. Tudo isso daqui, quando se descobre uma substância, tem que desenvolver o medicamento a partir dessas características aqui, para que eu possa ter um efeito adequado. Oi, Lucas, fica à vontade. Não, desculpa, porque para mim não estava aparecendo o slide. Agora eu ia ajeitar aqui, entendi. Pode desculpar. Tá. Tranquilo. Turma, e assim a gente finaliza o nosso conteúdo de farmacocinética e química farmacêutica. Alguma pergunta, algum comentário? Não, tranquilo. Ótimo. Turma, se não há nenhuma pergunta, se não há nenhum comentário,